Quais assuntos do edital de matemática para a prova da ESA você que vai fazer a prova tem que dar mais atenção, tem que dedicar mais o seu tempo? Será que realmente você precisa assistir aulas e entender todo o edital ou você pode focar, direcionar os seus estudos de maneira estratégica para certos conteúdos? Precisa estudar tudo? Essas são dúvidas que eu vou responder no vídeo de hoje. Ele está completaço, eu vou fazer com vocês um ranking colocando cada conteúdo do edital de matemática da ESA em fácil, médio, difícil. Você precisa gastar mais tempo, menos tempo? E será que você realmente precisa estudar certos assuntos? No vídeo de hoje eu vou responder todos esses questionamentos. Então, se você está chegando agora no canal, filhão, deixa o dedo no like, se inscreve no canal, porque esse vídeo vai ser pedrada, hein? Bora lá para o nosso ranking dos conteúdos de matemática para a prova da ESA. Vamos lá, senhores. Vou explicar para vocês basicamente como vai funcionar o nosso ranking. Separei aqui em categorias. A primeira aqui, ó, de verde, mel, ou seja, pô, ridículo, fácil, muito tranquilo. Depois, errou, faz Enem, clássico. Depois, não sabe, nem vai para a prova. Filho, se tu não sabe esse conteúdo aqui, tu nem perde o teu tempo indo fazer a prova da ESA, porque não tem necessidade. Para que você vai fazer isso? Depois, pode complicar. E por último, difícil. E aqui embaixo eu anotei todos os conteúdos que você precisa saber de matemática do edital da ESA. Então, vamos lá, rapaziada, vamos com calma, passo a passo, para todo mundo entender a minha linha de raciocínio e depois vocês colocam aí se vocês concordam ou não nos comentários, beleza? Primeiro, matemática básica. Pô, mestre, mas matemática básica tá lá no edital da ESA? Senhores, de forma clara e explícita? Não, não está. Entretanto, né, está lá no edital que você deve conhecer, deve saber os conteúdos lá do ensino fundamental. Então você tem que saber matemática básica, né? É o start, é o início, porque eu sei que tem muita gente que, pô, chega para se preparar para o concurso e tem dificuldade de fazer soma, subtração, multiplicação, divisão, não sabe resolver potenciação, não sabe resolver radiciação, não sabe decompor o número em fatores primos, não sabe fazer regra de três. Então isso aqui é passo obrigatório, inclusive tem playlist completar isso aqui no canal, é o início para você que vai estudar para ESA, ok? Então, eu decidi colocar aqui para vocês. Bom, matemática básica, tá onde? Senhores, matemática básica, obviamente, né, na minha opinião, eu acredito na maioria dos senhores também, é o MEL, né? É fácil, pô, matemática básica, senhores. Bem tranquilo, vou colocar aqui, ó, matemática básica. Melzinho na chupeta, filho. Simples, fácil, sem grande dificuldade. Com a tropa do Conduta fica muito mais simples, filho, muito mais simples. Então vamos lá, o que é matemática básica? Cara, somar, subtrair, multiplicar, dividir, saber fazer contas com fração, números com vírgulas, potenciaçãozinha ali, coisa simples, você reconhecer uma potenciação, saber o que é base, expoente, saber tirar uma raiz quadrada, muito simples, uma raiz cúbica também, uma porcentagenzinha, até porque é uma multiplicação por uma fração, regra de três, essas coisas basais, que aqui no canal tem uma playlist fenomenal para você. Então, matemática básica, mel, tá justo, tá justo. Acredito que vocês vão concordar comigo. Eu já vou eliminar isso aqui, tá? Ó, pronto, já coloquei a matemática básica aqui no meu ranking. Já vou colocar isso aqui para a gente não se perder. Já foi. Agora, o próximo aqui, conjuntos. Rapaziada, conjuntos, e aí? Difícil, pode complicar, não sabe nem vai para a prova ou errou, faz o Enem? Senhores, sinceridade, conjuntos, na minha humilde opinião, é errou, faz Enem. Pô, filhão, vamos lá, tá se preparando para o concurso da ESA. Conjuntos, dificilmente vai complicar. Assim, é praticamente, porra, impossível vir uma questão de conjuntos, nossa, absurda. Por quê? Porque vamos lá, se você estiver falando de conjuntos numéricos, pô, muito simples, você reconhecer o que são naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Muito simples você reconhecer. Inclusive, já caiu uma questão na ESA que era simplesmente isso. Ele falava sobre um certo conjunto e você tinha que marcar dentre as opções aquele número que pertencia àquele conjunto. Então, assim, era bem tranquilo. Agora eu não me lembro qual conjunto especificamente era o da questão, mas enfim, não era algo difícil, não era complicado. E depois você pode trabalhar com diagrama de Venn, né, que aí você coloca 2 conjuntos ou 3 conjuntos no máximo para abordar dentro de uma questão nesse contexto. E aí ele pode pedir
a interseção, quem está do lado de fora, mas o passo a passo, o caminho para você resolver uma questão de conjuntos é sempre a mesma coisa. Você parte da interseção e depois vai retirando ali o do conjunto inteiro, ou se forem de 3 conjuntos, retira das interseções, depois tira do conjunto inteiro. Você só tem que ter atenção, porque pode ser que ele peça somente um conjunto, pode ser que ele peça o que está do lado de fora do conjunto, então não é algo por muito difícil que gere grande dificuldade. Por esse motivo, senhores, eu vou colocar aqui, ó, errou, faz Enem, filho. Conjuntos caiu na prova, você tem que caçapar. Ah, mas e se cair questão de conjuntos na prova e eu não souber fazer? Filhão, olha só, se você não souber fazer uma questão de conjuntos na prova, sinto lhe informar, mas a concorrência vai saber fazer e você não está disputando seriamente a vaga. Então tem que saber, é um conteúdo, pô, bem tranquilo de aprender, até porque é um conteúdo de início, né, inicial ali do edital. Primeiramente, o conteúdo que você vê na parte matemática é conjuntos. Então, errou, faz Enem, conjuntos. Agora vamos lá, o próximo. Função conceitos. Pô, como assim função conceitos? Cara, de você saber reconhecer uma função, saber o que é o domínio, saber o que é a imagem, o mandamento da função. Você substitui, ó, troca ali entre o f de x, né? Colocou o valorzinho dentro do x, coloca lá dentro da função também, coisa simples, é saber reconhecer a paridade, se é a função par, se é a função ímpar, saber o tipo de função, se é a função sobrejetora, injetora, bijetora. Essa parte, senhores, de função também não gera grande dificuldade, é a parte inicial. Normalmente, a gente vê logo no início do edital, até porque função é bem básico, é um conteúdo que você precisa saber para depois desenvolver nos outros tipos de função, que aí sim pode gerar uma certa dificuldade. Mas essa parte inicial, que você também pode acrescentar função inversa, função composta, não tem grande dificuldade. E assim como conjuntos, filho, eu vou jogar aqui para você. Olha só, função conceitos, que é tudo isso que eu falei para vocês, trata-se de errou, faz Enem. Não tem como tu errar isso aqui, filho. Função conceitos. Então, se você tá capengando nessa aqui, trate de você se tornar o brabo. Porque se cair na prova, a galera vai acertar e você não pode perder essas questões para você conseguir uma boa classificação na prova, tá bom? Então, função conceitos, errou, faz Enem. Logo em seguida, o que nós temos para gente? Nós temos aqui, ó, função afim. A função afim, também chamada de função do primeiro grau ou função linear, é aquela formazinha clássica. F de x é igual a x mais b, onde o b é o coeficiente linear, onde o gráfico corta o eixo y, e o a é o coeficiente angular, que você pode achar por meio de uma simples expressãozinha chamada ΔY sobre ΔX. Pronto, acabou a função afim. Ah, mas e se eu quiser descobrir a raiz? Porra, igual a x mais b, igual a zero. Pronto, tem até uma formulinha lá para você. Menos b sobre a. Então, cara, acabou. É isso que é a função afim. Acabou, não tem para onde fugir. É algo também bem simples, bem tranquilo, o gráfico, uma reta, não gera grande dificuldade. Também é um assunto que, filhão, olha só, sinceramente, tu tem que saber fazer isso aí. Tem que saber fazer, não tem jeito. Então, função afim, errou, faz Enem, filho. Errou, faz Enem. Tem que saber. Ah, mas é que eu tô com muita dificuldade. Sana essa dificuldade aí que não é difícil, não. Sinto em te dizer, tá? Pode começar a estudar aí com mais seriedade, porque não é um assunto complicado, não é um assunto difícil. Beleza. Depois, logo em seguida, a gente vem para a função quadrática. Rapaziada, aí é que vem. Senhores, função quadrática, também chamada de função do segundo grau. Aí já dá um upgrade, você já precisa saber um pouquinho mais. Ax ao quadrado mais bx mais c. Agora, o termo independente é o C. O A determina a concavidade da parábola, porque o gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Se é voltada para cima, A maior que zero. Se é voltada para baixo, A menor que zero. Para você encontrar as raízes, pode fazer por soma e produto, pode fazer por delta e bhaskara. Tem o vértice, x do vértice, y do vértice, que também gera dificuldade. Eu vejo muita gente se embolando, falando, pô, mas quando eu vou saber para usar x do vértice ou y do vértice? Inclusive aqui no canal tem um vídeo explicando completaço, quando que você vai usar um ou outro, vou deixar o card aqui na tela para você. Então, cara, já é um que demanda um pouquinho mais de raciocínio. Até porque pode ser que na questão ela não ofereça, não oferte para você, não dê o dado da função. Não coloca lá, considere a função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Pode ser que não fale. Pode ser que ele fale das raízes, e você tem que encontrar os coeficientes, tem que encontrar a função, tem que montar. A prova dessa do ano passado, em parte ela veio o quê? Na matemática. Na metade ali ela veio bem interpretativa. Pode ser que caia uma questão em que ele coloque os dados, fale que é a função do segundo grau, mas não dê a função e você tem que descobrir? Sim. Então isso aqui gera um pouco mais de dificuldade. Aqui sim, eu entendo que, pô, pode ser que você se embole, porque são mais conteúdos, mais propriedades, mais coisas para você aprender. Por esse motivo, na minha visão, não entra no errou, faz Enem. É o seguinte, não sabe? Nem vai para a prova.
Porque, cara, função do segundo grau, função quadrática, já é um que tem um pouquinho mais de complexidade, mas, pô, não chega perto de outros ali. Então, vai ficar ali no meio termo, tá? Não sabe? Nem vai para a prova. Eu vou colocar aqui, ó, função quadrática, a famosa função do segundo grau. Perfeito, tropa? Tá aqui para vocês, então. Então, mais uma aqui foi-se embora. Aí depois nós temos função modular. Senhores, função modular. Outro assunto que pode gerar uma certa dificuldade, principalmente na parte de condição de existência, que eu sei que muita gente tem dificuldade. Pô, mas como que eu vou fazer essa condição de existência? Um caso, né, um pouquinho mais chato do módulo é quando a gente tem dois módulos somando ou subtraindo, que você tem que abrir naquela tabelinha para fazer vários casos. Então, assim, é um assunto que também exige um pouco mais de vocês. O gráfico, você tem que ficar esperto, tem que saber desenhar o gráfico de uma função uma função modular. Então, assim como a função quadrática, são detalhes importantes que você precisa. E aí, não entra no MEL, não entra no Errou Faz Enem, não entra no não sabe, nem. Aliás, entra nisso aqui. Não sabe, nem vai fazer a prova. Porque a função, cara, a função tem que saber. Então, aqui, ó, função modular. Junto aqui com quadrática. Pode ser que seja um pouquinho mais difícil uma questão, pode ser que a questão seja um pouquinho mais simples, mas não é nada de muito absurdo ali uma para outra. Então, no padrão ali que apresenta na prova da ESA, função modular também entra ali, ó, no cara, não sabe? Pô, nem vai para a prova isso aqui. Caiu questão de modular na prova, ó, tem que botar no bolso, filho, tem que botar no bolso. Aliás, qualquer questão que eu falei aqui, ó, desses assuntos, tem que colocar no bolso. Não pode errar. Depois, na sequência, nós temos exponencial. Senhores, exponencial também é um assunto ali que pode ser que gere uma certa dificuldade, mas que não é tão complexo assim. Tu tem que saber resolver ali equações exponenciais. Quando a incógnita está no expoente, você vai para aquela maldade de tentar igualar as bases ou fazer uma troca de variável. Uma função exponencial você também tem que saber trabalhar. Então, assim, não entra no MEL, não entra no Errou Faz Enem, mas não sabe, nem vai para a prova, tá? Então aqui, ó, exponencial, não sabe, nem vai para a prova, filho. Isso aqui tem que estar no teu bolso, tem que saber fazer, tá? Agora, o próximo nós temos aqui o quê? Nós temos log, porque vocês amam log. Rapaziada, log não é um assunto complexo. Não é um assunto difícil, impossível. Ah, mas é que eu tenho muita dificuldade em log. Sinto em informar, mas isso significa que você não tem uma boa aula, filho. Não tem uma boa aula, porque log é você decorar a propriedadezinha. É você saber, pô, tá multiplicando um logaritmo, mano, tu vai abrir na soma. Tá dividindo, tu vai abrir na subtração. O caminho oposto também é válido. Então, se tu tá vendo uma soma de log, tu pode transformar na sua multiplicação. Tá vendo a subtração de log? Pode transformar isso numa divisão. Propriedadezinha de mudança de base, propriedadezinha do peteleco. Enfim, cara, propriedades de log são bem simples. Saber a definição também é fundamental. Ah, mas se ele jogar numa função logarítmica? Cara, o nome função logarítmica é só para te assustar. É só para te assustar. Porque assim, porra, tu sabe log? Sabe? Então é só tu pegar o que tu sabe de log com essa parte aqui, ó, de função conceito. Pronto, acabou, morreu, morreu. Não tem dificuldade nisso, tá bom? Então, log também vai entrar aqui, ó, no não sabe? Nem vai para a prova, filho. Tá? Nem vai para a prova. Porque é um assunto que você tem que saber e tem que dominar muito bem. E olha só, ano passado não caiu. E é tendência na prova da ESA cobrar pelo menos uma questão de log todo ano. Se você pegar as provas de 20, 21, 22, 23, pô, todo ano tem questão de log. Ano passado não teve. Então, forte candidata para esse ano é pintar uma questãozinha de log na prova da ESA. Beleza? Já fomos aqui para mais um. Bora para PA, progressão aritmética. E assim, rapaziada, esse progressão aritmética me colocou com a pulga atrás da orelha em dois diferentes. No Errou Faz Enem ou não sabe nem vai para a prova. Porque assim, pô, PAzinha, progressão aritmética, senhores, é você saber a fórmula. É você saber a fórmula de termo geral e de soma dos termos. Não tem grande dificuldade. Não tem grande dificuldade. Tem um bisozinho ou outro, aquela propriedade de média dos termos, importantíssima também, porque você pode encontrar um dos termos ali da sequência fazendo essa propriedade. Mas assim, não gera grande dificuldade. Normalmente questões de PA são questões bem simples. Ah, mas e se vier interpretativa? Cara, aí você tem que, pô, desenvolver o teu português, a tua capacidade de ler o enunciado, anotar as informações importantes e fazer conexões com o teu conhecimento da parte matemática. Então, assim, também não é um assunto muito complexo e que
característica da prova da ESA cobrar. Assim como o log, pô, praticamente todo ano tinha uma questão, ano passado não caiu, mas praticamente todo ano tem uma questão de log não, perdão. É de log sim, mas de PA que eu tô falando agora na prova da ESA. Então, senhores, vou falar para vocês com sinceridade, PA, eu vou colocar aqui, ó, não sabe, nem vai para a prova, filho. Nem vai para a prova, porque PA, muito simples, muito simples. Agora, vamos lá, PG. Senhores, PG é um assunto que não tem a característica de ser cobrado na prova da ESA. Entretanto, no ano passado caiu. Então, assim como o PA, filhão, PG, fórmula. Fórmula do termo geral, da soma dos termos, da soma infinita dos termos. E é claro, aqui na parte da PG, assim como na parte da PA, é você saber escrevê-las de uma maneira diferente. Então, se ele está falando de uma PG de 3 termos, usa aquele bizuzinho. O segundo termo é x, aí o terceiro termo x vezes q, o termo anterior x sobre q. Ah, mas são 5 termos. Aí o da frente lá é x vezes q ao quadrado e o de trás lá é x sobre q ao quadrado. Pronto, filho. No caso da PA, 3 termos, x mais r, x menos r. Essa parte de interpolação você também tem que saber, porque bem tranquilinha e você consegue fazer. Então não são questões que geram muita dificuldade, tá? A não ser que ele coloque para você uma PAG. Porra, caiu uma PAG aqui na prova da ESA. Pode cair? Pode, nada impede. Acho difícil. Isso aí é mais comum quer dizer, não é nem tão comum assim, mas já vi aparecer em questões oficiais. Uma provinha DEFON, uma prova mais alto nível. Mas também, pô, não é nada de absurdo, não. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, PG, como sendo, não sabe? Nem vá para a prova, filho. Isso aqui tem que saber, apesar de não ser tão comum assim, mas tem que saber também, tá lá no histórico, você precisa estudar. Agora, um outro parênteses aqui que eu falando da PG, eu lembrei, que eu vou fazer com os senhores é a respeito da PA de segunda ordem. Porque a PA de segunda ordem pode ser que complique um pouquinho para vocês, tá? E não vi ainda aparecer na prova dessa. Pode aparecer? Pode, tá? Então fica atento nisso aí, porque pode ser que apareça uma questãozinha de PA de segunda ordem. Beleza? Na sequência, nós temos aqui, ó, matriz barra det. Aqui a nossa brincadeira já começa a evoluir. Senhores, vamos lá, vou falar para vocês. Matriz. Porra, matriz é um conteúdo difícil pra caraca. Pô, gera muita dificuldade? Não é. Não é. Para você reconhecer uma matriz, linha, coluna, fazer operações com matrizes, soma, subtração, multiplicação, tudo isso, cara, não gera tanta dificuldade assim. Entretanto, quando chega na parte do determinante, eu sei que muita gente se enrola. Claro, determinante de matriz quadrada 2 por 2, mel. Determinante de matriz quadrada, né, ordem 3, também não é tão difícil assim. Mas existem certas matrizes que você precisa das propriedades específicas dos determinantes para conseguir fazer. Então, como são várias propriedades, e se você não souber essas propriedades, se você não souber essas características, você não consegue resolver a questão de det, eu não vou colocar isso aqui no não sabe nem vai para a prova, eu vou colocar no pode complicar. E aí vou deixar bem claro o seguinte, só pode complicar onde? Na minha visão, quando ele colocar uma matriz maior que você precisa relembrar de um teorema, que você precisa relembrar de uma propriedade de lista determinante para resolver. Não estou falando aqui de matriz 2 por 2, não estou falando aqui de matriz 3 por 3. É quando você tem que, pô, vai aparecer uma matriz aí de Vandermonde, vai aparecer uma propriedadezinha de troca de linha, uma coisa assim que você precisa ter um olhar mais crítico. Não é aquela coisa automática, tem que, opa, peraí, qual que é a propriedade dessa aqui mesmo? Então, pode ser que complique se chegar nessa parte do determinante aí dessas matrizes maiores. Então, essa parte de matriz e determinante, vou jogar aqui, ó, pode complicar. Matriz barra det para vocês. Show de bola? Tá aqui matriz barra det. Pode complicar nessas propriedades do determinante, caso você não lembre, até porque são várias propriedades para você relembrar. Então, já foi aqui mais um matriz e determinante. Beleza. Depois, sistemas. Rapaziada, sistema, aquela parte de sistema linear, né? Quando você tem 3 equações com 3 incógnitas, para você saber se o sistema é SPD, é SI, enfim. Vamos lá. Cara, também não é algo muito difícil, não é algo muito complexo. Eu nem vou colocar sistema nessa parte aqui do pode complicar, não. Porque são tipos de questões clássicas que você tem que ficar esperto, as características, ao que funciona. Então, sistemas lineares, na moral, não sabe? Nem vai para a prova, filho. Ó, aqui eu vou colocar sistemas. Não vou jogar, não pode complicar, não. Sistemas, vou deixar aqui. Só um parênteses aqui para vocês em relação à matriz determinante. Quando eu falo matriz determinante, estou falando puramente matriz determinante.
Pode ser também que ele misture, que ele coloque dentro de uma matriz trigonometria. E aí já começa a brincadeira, né, a ficar melhor, já começa a ficar mais interessante, já pode colocar uma coisa com a outra. Então, nesse sentido aqui, vou colocar no pode complicar, nessa parte de matriz também. Beleza. Agora, próximo assunto, assunto novo no edital da prova da ESA. Lógica, inclusive fiz uma questão aqui no canal que tá fenômeno para vocês, uma questão que é o Nefon. Rapaziada, lógica. Como é um assunto que eu acredito que vocês não tenham muita prática, porque não cai, né, nas provas militares assim, não cai na SpaceX, cai na EFON, tem alguma coisa na EFON de lógica, mas enfim, é um assunto que, se você não estudar, filho, não adianta, porque dificilmente você vai safar na hora. Dificilmente tu vai pensar numa rataria para conseguir. Você tem que saber as propriedades. E tem questões de lógica que podem complicar, que o cara pode ser maldoso. Então, vou colocar a lógica aqui como sendo pode complicar. Por quê? Porque vocês não estão acostumados, que provavelmente vocês nunca viram isso na vida de vocês, e porque realmente, né, se o cara quiser complicar, ele pode. Então, vou colocar aqui, ó, lógica, no pode complicar. Agora, próximo, estatística, outro assunto novo no edital da prova da ESA para esse ano, que já caiu na ESA estatística, mas havia saído e agora voltou. Senhores, estatística, aí é que vem o embate. Porra, estatística não é um assunto muito complexo, tá? Se você dominar aquela parte, e você precisa saber que, assim, fórmulas de média, média ponderada, saber o conceito de moda, mediana, das medidas de dispersão, que pode gerar um pouco de dificuldade, mas assim, fazendo algumas questões vocês vão pegar também, não vai se tornar algo muito complexo para vocês não. Então, em estatística, eu não vejo no mesmo nível aqui do pode complicar para as outras. Vou colocar aqui estatística como sendo, pô, nem sabe? Tu não sabe isso não? Nem vai para a prova, filho. Estatística, tá? Para vocês. Agora, o próximo aqui, polinômios, rapaziada. Polinômios que teve uma época que a ESA gostava muito de polinômios, mas ultimamente não tinha aparecido tanto. Na prova do ano passado caiu uma questão de polinômios. Assim, é um assunto que vocês precisam dominar bem. Vocês precisam conhecer, né, as propriedades dos polinômios. Muito importante saber o teorema do resto. Muito importante você saber reconhecer o grau do polinômio, saber tirar ali e abaixar o grau dele, né, pelo Brio-Ruffini. É muito importante você saber de todas essas coisas, das relações de Ra, enfim. Esse aqui também é um que eu não enxergo da mesma maneira aqui para função, para essas coisas não. Vou colocar polinômios aqui, não pode complicar, porque se tu não souber das propriedades, filho, tu não vai saber fazer a questão não. Mas tem um detalhe também que agora eu lembrei aqui escrevendo, que é o seguinte, cara, questão de polinômio, se o cara não souber fazer a questão, como assim se o cara não souber fazer a questão? Se o cara der brecha. Se, porra, ali nas opções ele colocar, por exemplo, as raízes e tudo mais, e ele estiver pedindo as raízes, pô, você pode testar. Polinômios é um bizu porque você pode olhar para as opções e, de acordo com as opções, chegar na resposta. Tem essa maldade. Para quem é sagaz, para quem é rato, né, consegue observar essas maldades na hora da prova, a gente explica isso tudo lá no nosso curso. Então, assim, vou deixar no pode complicar, mas meio termo ali, tá? Mais uma aqui para vocês, polinômios. Na sequência, a gente tem aqui, ó, complexos. E aí, vamos lá. Boa, complexo. Nós temos dois tipos de complexo. Complexo na forma trigonométrica ou aquele complexo, né, naquela forma de x, y e tudo mais, tá? Agora, preste atenção aqui. Complexos. Parte inicial é difícil? É muito complicada? Não, não é muito difícil, não é muito complicada, não. Quando chega na parte trigonométrica, você precisa ter um pouquinho mais de atenção. Você precisa dominar bem a trigonometria para você conseguir desenrolar. Precisa saber muito bem do que? Do círculo trigonométrico para mexer com os ângulos. Então, assim, tem duas partes que eu enxergo aqui dos complexos. A parte inicial, que não é tão complicada assim. Ah, pode complicar? Pode. E tem a parte do complexo com a trigonometria, que aí sim pode ser que gere mais dificuldade. Então eu fico nessa, cara. Coloco complexos no difícil ou no pode complicar. Vou deixar complexo aqui, ó, no pode complicar. Complexos. Pode complicar. Beleza? Agora, trigonometria. A maravilhosa trigonomagia, tropa. E aí? Trigonometria. Como é que é?
Porra, trigonometria não é um melzinho como matemática básica. Trigonometria não é errou, faz Enem, já é ali uma que pode complicar, tá? Não sabe nem vai para também não é nessa aqui. Aí fica nessa, no pode complicar ou difícil, tá? E assim, pensando legal, cara, trigonometria é um assunto bem extenso. Um assunto bem extenso que você precisa, claro, tu começa ali trigonometria, conceito de seno, de cosseno, de tangente, sabendo uma trigonometria no triângulo, retângulo, uma coisinha básica, mais simples, mas depois você parte para relação fundamental da trigonometria, você parte para as funções trigonométricas. Então, assim, você vai aumentando. Tem as fórmulas de arco-soma, subtração, que tem que ficar ligado, transformação em produto. Então, assim, pela extensão do conteúdo de trigonometria e também porque tem questões de trigonometria bem trabalhosas, vou colocar trigonometria aqui, inaugurando a nossa parte difícil. Eu sei que muita gente tem dificuldade. Então, aqui, ó, trigonometria é um assunto mais difícil, é um assunto mais complexo comparado aos demais, beleza? Depois, eu vou pular essa parte aqui de geometria, vou pular, vou vir aqui para frente, ó, binômio de Newton. Rapaziada, binômiozinho de Newton. E aí que vem, vou colocar o dedo na ferida. Mas é que binômio de Newton é muito difícil, é muito complicado. Cara, binômio de Newton tem tipos de questões que são clássicas, pô. Você vai falar de termo geral, então assim, pô, dominou a fórmula do termo geral? Já dominou bastante coisa de binômio de Newton. É claro, você precisa saber ali dos números binomiais, precisa saber do triângulo de Pascal, das propriedades envolvendo o triângulo de Pascal, né? A linha, a soma de uma linha, a coluna, aquela relação de Stifel. Então, tem que saber algumas malandragens, tem que saber algumas coisas do triângulo de Pascal em si, e tem que saber também do termo geral. Por ser uma fórmula que assusta a galera, que vocês olham e, pô, caraca, que coisa difícil, coisa tudo. Mas não é algo, porra, de outro mundo, não. É porque o nome também já é diferente. Porra, binômio de Newton. Caraca, meu irmão, preciso estudar isso. Porra, e se cair, como é que é? Filho, calma. Calma. Se você pegar para estudar binômio de Newton com seriedade, assim como você senta e estuda para pegar PA, por exemplo, pô, vou estudar PA. Não, pô, PA eu vou aprender legal. Mas só do binômio de Newton, só de você olhar para esse exemplo, já fala, porra, mas aí já fica complicado. Só desse medo já te trava. Se você sentar para ajudar na moral, com bom material, com as pessoas te ensinando ali realmente como pode cair, porque não tem muita variação, cara, não vai se tornar algo muito complexo. Mas eu entendo a dificuldade de vocês. Então, vou colocar aqui binômio de Newton nessa parte aqui de difícil. Gera uma certa dificuldade, sim. Então, binômio de Newton para vocês. Vou jogar no difícil. Depois, probabilidade. Rapaziada, probabilidade. E aí? Probabilidade é difícil, pode complicar, não sabe nem vai para a prova. Seguinte, vou colocar uma polêmica aqui para vocês. Probabilidade, não vou jogar no difícil. Não vou jogar? Não vou jogar não. Por quê? Vou explicar meu ponto de vista. Pô, você cair probabilidade com conjunto, cara. Conjunto está aqui, ó. Errou, faz Enem. Probabilidade em si é você montar, né, a fração. Vai depender do contexto em que ela estiver inserida. Se você pegar uma questão de probabilidade com conjuntos, como caiu na prova do ano passado, pô, melzinho na chupeta, tranquilo. Se você fizer 10 questões disso aí, qualquer questão que aparecer na prova, tu vai conseguir fazer porque não foge muito padrão. Agora, pode ser que ele coloque o quê? Uma análise combinatória junto com probabilidade. Aí a parada já começa a ficar mais interessante. Pode ser que ele coloque uma probabilidade binomial, aí já fica mais interessante ainda. Então, assim, inclusive, tá? Não caiu questão disso ainda na prova da ESA, não. Seria muito interessante uma questão essa de probabilidade binomial na prova da ESA, hein? Ó, quem é aluno da tropa tá ligado, lá no módulo de probabilidade tem. Então, assim, torça pra cair uma dessa, porque, pô, se cair, filho, vai dar uma rasteira geral e também não é uma parada muito difícil. Por quê? Porque se você ficar vidrado em fórmula, não tem aquela fórmula lá toda. Esquece fórmula, filho. Tem como você fazer por meio da análise combinatória, que você aprende a como fazer. Não precisa decorar fórmula, não tem necessidade disso, não. Então, probabilidade, vou colocar no pode complicar. Depende de como ele contextualiza a questão. Depende de como ele contextualiza, tá? Se ele jogar um diagramazinho da árvore. Então, vou colocar aqui, ó. Pode complicar. Probabilidade. Probabilidade. Beleza. Depois, logo na sequência, o que nós temos? Nós temos a nossa querida, amada por todo o Brasil, análise combinatória. E aí? Análise combinatória, mestre? Bom, combinatória já é um assunto que eu nem penso muito. Eu vou falar para vocês aqui, ó. É um assunto difícil, combinatória, tá?
não é um assunto simples, você precisa fazer várias questões para conseguir dominar bem a análise combinatória e que muita gente tem dificuldade, né? Você fala, pô, já estudei pra caramba análise combinatória, mas apareceu um caso novo, não consegui sair do lugar. É, filho, é assim mesmo. Às vezes tu já fez uma porrada de questão, vem uma nova ali e te dá uma rasteira. Então, combinatória, exercício, 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 repetição. Você saber dominar bem ali a permutação, a combinação, o princípio fundamental da contagem, separar as questões, o tipo de questão, quando você tem que abrir em caso, quando você não tem que abrir em caso, princípio aditivo. Então, assim, são várias variáveis que você tem que trabalhar dentro desse assunto e que você precisa dominar bem, porque também é um assunto recorrente na prova da ESA. Por mais que seja difícil, cara, tem que estudar, porque você acertando uma questão desse assunto aqui, tu passa na frente da maioria, porque a maioria tem dificuldade. A maioria chega até a pensar assim: pô, será que vale a pena estudar isso aqui? Ah, se cair eu pulo essa e me garanto nas outras. Então, é um diferencial e não é simples. Já vai lá pro difícil. Safo? Agora vamos voltar às nossas geometrias. A geomagia, tropa. Vem aqui comigo, olha só. Geometria plana. Pô, nem preciso pensar muito também, né? Geometria plana é um assunto que gera bastante dificuldade. Geoplana, que a galera trava, tem medo. E assim, rapaziada, eu vou ser bem sincero com vocês. Para você que está tentando aprender geometria aí, tá enfrentando dificuldade, primeira coisa que eu tenho a dizer para os senhores, super normal você ter dificuldade em geometria. Super normal, né? O que você tem que fazer? Você tem que colocar na cabeça que é possível aprender, que não é um negócio, pô, de outro mundo, de outro planeta, que você não seja capaz. Tá? Agora, você também precisa arregaçar as mangas e trabalhar, fazer questão, refazer, ver exemplo, ver caso. Por quê? Vai chegar num certo ponto que o teu repertório de questão já vai estar bem grande. E aí, quando você tem um grande repertório de questão, já fez uma porrada, pô, quando tu pega pra fazer isso, você para e pensa assim, pô, já vi algo parecido com isso. Aqui eu vou ter que seguir esse caminho. E pronto, você vai perceber que as questões elas vão começar a sair. Eu falo por mim mesmo. Quando eu, pô, peguei para estudar geometria plana ali com seriedade, pô, tinha bastante dificuldade. Pegava para fazer, às vezes, uma questão, uma lista, falava: "Caraca, eu consegui fazer poucas questões dessa lista". Mas isso não na minha cabeça não era assim: "Ah, porra, então é impossível, não vou estudar, não consigo aprender". Não, significa que eu preciso trabalhar e estudar para pegar as outras. E aí eu ia atrás da solução, eu, porra, fazia, refazia, e no final, cara, pegava a questão ali, uma questão do ímã, do item que você tem que eles nem dão a figura, você tem que montar para chegar a certas conclusões e acabava chegando na resposta. Claro, pensava, demorava, não era parada imediata, mas que com o treino, com a prática, você consegue pegar. O importante na geometria plana, que para mim é a mais difícil aí das geometrias, né, que ele pode complicar legal, é você exercitar, é você não ter medo e ir para cima. Então, geometria plana, claramente aqui um conteúdo difícil para a prova. Depois, geometria espacial. Olha só, geometria espacial, eu não acho tão difícil quanto a geometria plana, tá? Mas você precisa saber da plana para desenrolar na espacial, porque para você encontrar volume, área, você precisa conhecer a área das figuras planas. Então, geometria espacial, vou colocar aqui também como sendo, né, um conteúdo difícil, tropa. E assim, tem que dominar cada uma das figuras. Tem que saber lá, né, o cone, o cilindro, a pirâmide, o prisma, tem que saber de tudo, filho. Tem que saber de tudo para você não dar bobeira, né, as propriedades de cada um deles. Então, também é um conteúdo ali mais complicado. Agora, geometria analítica. Assim como a trigonometria, a geometria analítica é um assunto mais extenso. Se você pegar a parte inicial, que a gente está falando de coordenadas no plano, e aí você vai falar de distância entre pontos, de reto e tudo mais, bom, na parte reta pode ser que complique um pouquinho, mas nessa parte bem inicial mesmo da geometria analítica, parte inicial que eu estou falando ali é de você colocar a coordenada e tudo mais. Cara, não é tão difícil assim, mas conforme você vai avançando, vai complicando. E você tem retas, tem circunferência, que tinha caído bastante na prova dessa aí nos últimos anos, tem a parte cônica que caiu no ano passado, elipse, hipérbole. Então, assim, tem que ficar esperto, porque é um conteúdo que também pode gerar bastante dificuldade e tem como complicar legal. Então, aqui, vou colocar a geometria analítica, bem aqui nessa parte, ó, de difícil. Geometria analítica. Safo? E a gente fecha aqui o nosso ranking dos conteúdos de matemática para a prova da ESA. E aí, rapaziada? O que vocês acharam desse ranking aqui? Ficou justo? Ficou legal? Ou você não concorda comigo? Não fala assim, pô, mas falou merda. Porque para mim, a função quadrática é difícil pra caraca. Ah, não, falou merda. Porque conjuntos não pode estar no erro faz Enem. Ah, aí sempre vai ter aquele, né? Sempre vai ter aquele. Ah, não, pô. Para mim,
Polinômios é mel, tem que estar lá no de verde. Filhão, deixa a tua opinião aqui, né, pra ver o que a galera pensa, pra ver o que a galera acha e sustenta a tua opinião, né, nos comentários. Gostou do vídeo de hoje, filho? Porra, o vídeo completaço aqui pra vocês de cada assunto, pô, esmiucei cada um deles e coloquei aqui pra você. Agora, respondendo a dúvida, né, ah, preciso ver todo o edital? Cara, é uma condição que você tem que bater? Porra, se eu bater o edital, eu vou passar, ou se eu não bater, eu não vou passar? Não. Não tem como você prever, não existe regra para isso. É claro que o ideal é você passar por todos os conteúdos, esse é o cenário ideal. Você está preparado para qualquer tipo de situação, mas pode ser que não dê. O que eu passo para cada um dos meus alunos é: estude com qualidade, estude sem pressa. Porque às vezes o cara fica nessa pressa de, ah, não, eu tenho que passar para um próximo conteúdo. Não estudou direito, perdeu o tempo, e aí chega na prova, por mais que tenha sido um assunto que você viu, você não viu qualidade, você não consegue fazer. Adiantou de quê? Correr? Nada, adiantou de nada. Então, assim, todo assunto que você pegar para estudar, estude com seriedade, estude para aprender. Não importa o tempo que demore, para você realmente conseguir chegar na prova e fazer a questão. Gostou do vídeo de hoje? Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Essa é a Tropa do Conduta e ninguém fica para trás. Bora!